Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conceitos básicos que vocês vão necessitar para as análises de bioinformática. Então, uma das coisas básicas que é importante vocês saberem, que eu tenho certeza que é uma revisão, pelo menos para a maioria de vocês, é sobre o dogma central da biologia molecular e que a gente vai precisar entender para a gente trabalhar as diversas camadas, né, das ômicas. Então, nós temos o gene, que é uma unidade que ocorre em nível do genoma, é composto, né, de DNA, então o genoma ele tem DNAs de vários tipos, incluindo o gene, e esse gene ele pode ser ativado ou induzida a expressão desse gene, né? Uma vez que isso ocorre, o gene vai gerar um transcrito, né? O processo é chamado de transcrição, aonde esse transcrito ele vai ser chamado de RNA mensageiro. Nós temos, a princípio, um RNA mensageiro primário, e esse RNA mensageiro primário, ele passa por um processo que é chamado de splicing, aonde nós temos aqui em vermelho os exons e em rosa os introns, e os introns são removidos. Então, uma vez que o RNA passou por esse processamento, nós vamos ter o RNA mensageiro maduro, ou seja, pronto para ser expresso, e aí ele é levado para o citoplasma, né, do núcleo para o citoplasma, e lá ele é submetido ao aparato de tradução. Então, o DNA ele tem a capacidade de se autorreplicar, ele pode ser transcrito em RNA e ele pode ser traduzido em proteína. Esse dogma ele foi proposto por Francis Crick em 1958 e ele foi, digamos, aprimorado novamente em 1970. Além do dogma tradicional, que está aqui em setas azuis, ou seja, o DNA se autorreplica, ele pode ser transcrito em RNA e traduzido em proteína, nós temos algumas exceções ao dogma. Uma delas envolve a transcrição reversa, onde um RNA ele pode gerar uma fita complementar de DNA, né? Nós temos também situações em que o RNA ele pode se autorreplicar, isso ocorre em organismos primitivos, e em vírus também, que não são seres vivos, né? E em laboratório, a partir de uma molécula de DNA, é possível também você produzir proteínas. Então, quando se gerou esse dogma, né, e ele passou por muita discussão, houve algumas perguntas. Por exemplo, será que um gene gera uma única proteína? Ou será que um gene pode gerar duas ou mais proteínas? Vários genes podem gerar uma proteína? Então, todas essas questões a gente vai permear aqui nessa aula também. Então, aqui, só para solidificar mais o conhecimento, então, nós temos aqui o cromossomo, né, que são as unidades do genoma, onde está a organização do DNA. Nós temos aqui genes contíguos, eles são capazes de se autorreplicar, né, o DNA genômico. Aqui um trechinho de um gene está representado, e nós temos aqui a sequência, né? ACC, AA, CCG, AGT, né? Esse é o que a gente chama de DNA codificante, porque é o DNA que está dentro do gene. Então, esse DNA ele vai ser transcrito e vai passar pelo processamento. E depois, quando o RNA mensageiro está maduro, ele vai para o citoplasma. Cada sequência, três nucleotídeos, cada trinca dessa é chamada de códon, e ela tem um aminoácido específico. Então, aqui a gente vê o código genético, né, um quadro, também só para solidificar isso, onde a primeira letra, em geral, ela é muito conservada para todos os aminoácidos,
A segunda letra, ela é também conservada na maioria, e a terceira letra é a letra que tem a maior variação, né? Então, nesses casos, o que a gente tem é que várias trincas diferentes, vários códons, podem codificar um determinado aminoácido, com variação, em geral, na terceira letra. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, a leucina e a arginina, as duas primeiras letras são iguais para as quatro, a última letra, qualquer variação, ela é sinônima. Por isso a gente diz, né, que o códon é degenerado. Por que é importante isso para vocês? Porque a gente vai fazer análises, que a gente vai fazer busca por quadro de leitura aberta, que é chamado de ORF em inglês, né? E essa informação é básica para isso. Além, né, dos aminoácidos, nós temos também códons de parada, né, determinados por alguns tipos de trincas. Aqui mostrando aquele mesmo quadro com uma outra configuração. Então, aqui a primeira posição, aqui a segunda posição e aqui a terceira posição, né? Vocês vejam que o próprio gráfico aqui, ele mostra, né, qual que é mais conservada e qual que é mais variável. É interessante que esses aminoácidos, eles também têm características, por exemplo, aqui essas cores definem isso, em verdes polares, em amarelos apolares, em roxo os básicos e rosa os ácidos. Para a bioinformática é muito importante usar essa sigla aqui de uma letra só, né? Então, por exemplo, a letra Y, né, ela significa uma tirosina, a letra K, uma lisina. Então, nem sempre a letra ela identifica facilmente. Por isso que a gente usa muito essas tabelas quando a gente quer identificar. E tem uns quadros também, onde além da informação de qual aminoácido eles informam também as questões das características físico-químicas desses aminoácidos. Aqui mostrando a arquitetura de um típico gene eucarionte, né? É importante também que vocês entendam isso. Nessa região em azul está a região que vai ser traduzida, então ela é chamada de unidade de transcrição. Fora dessa região, antes do gene começar, tem uma região que ela é chamada de 5' UTR, e essa região ela é chamada também de região upstream do gene. Isso é em inglês e é em linguagem náutica, significa amontante. Ou seja, se você pensar na sequência como rio, né? A direção 5', 3', ela é a favor da corrente. Tudo que é contra essa ordem, por exemplo, 3', 5', é contra a corrente. Então, essa região ela é chamada amontante, ou seria, em tradução, em linguagem comum, em direção à nascente, se fosse o rio, né? Já essa região aqui, depois que termina o gene, ela é chamada de 3' UTR, ou downstream, chamada em português ajusante, ou seja, em direção à foz, quer dizer, a região onde o rio deságua, por exemplo, no mar ou em outro rio. Então, o que nós temos aqui, né? Então, antes do começo do gene, nós temos regiões que controlam a expressão do gene, por exemplo, aqui o promotor, né? No final, nós vamos ter uma região de terminação. Então, aqui está um pouco mais detalhado, né? Então, o que nós temos aqui? E a primeira trinca que indica que vai começar a proteína, ela é sempre um ATG. O ATG é o sinal de início da transcrição, mas ele também codifica para uma metionina. Inclusive, é o único aminoácido que tem um único códon, ele não varia, né? Aí vem o primeiro exon, ou seja, a sequência do gene. Aí vem uma região que indica que o exon está acabando e que começa um intro, que é chamado de sítio doador. No DNA ele é GT, no RNA ele é GU.
né? Por conta que o RNA, no lugar da timidina, ele tem uma uracila. Aqui nós temos AG, que indica que o intron está acabando e que vai começar outro exon. Então, isso aqui a gente chama de sítio receptor. Então, terminou o exon, outro sítio doador. Começou o intron, terminou, outro sítio receptor. Aí vem o último exon e aqui vem o códon de parada. Então, aqui mostrando de uma outra forma, né? Então, nós temos aqui os exons e os introns, né? Ou seja, a região codificante, a região 5' e a 3' UTR. A 5' UTR é tudo isso que vem antes, tá? Então, ela pode ter vários fatores que controlam o gene. Na concepção atual de gene, se considera que o gene não é só a região codificante, mas também os elementos que controlam a sua expressão, tanto do ponto de vista da indução como da repressão da expressão do gene. Aqui mostrando que o processamento do RNA mensageiro, ele também compreende o acréscimo de uma cauda poli-A nessa região 3', que tem poucos As, mas são algumas centenas de As que aparecem, essa cauda aqui, e é por aqui que os ribossomos iniciam, né, a ligação com esse transcrito, e aqui a extremidade 5' CAP, que essa extremidade 5' ela é composta por uma guanina que está conectada ao RNA mensageiro por uma ligação trifosfato 5' 5'. Então, essa guanina ela é metilada na posição 7, né? Aqui está mostrando a figura, e isso aqui indica, né, que essa extremidade corresponde à região 5' do RNA mensageiro. Por que são importantes esses marcadores, né, terminais? Porque o RNA mensageiro, quando ele migra para o citoplasma, pode haver ali RNases que degradam o RNA, por exemplo, de vírus, né, de invasores, etc. Então, isso é uma sinalização que protege essa molécula. Mas uma pergunta apareceu quando começaram a analisar os genomas, transcriptomas e proteomas, que deixou todo mundo muito intrigado. Por quê? Porque se acreditava que os seres humanos que eles tinham cerca de 100.000 proteínas, 100.000 genes. Por quê? Por conta do número de proteínas que se conhecia. Quando foi se olhar o número também de transcritos de RNA mensageiros, viram que era muito maior do que os 25.000 genes que o nosso genoma tem. Então, isso é uma coisa bem interessante que levantou, digamos assim, uma grande discussão. Então, como isso apareceu, né? O que justifica isso? Não, isso está no processamento do RNA, no splicing. Então, o que é que nós temos, né? Aqui tem um gene com 3 exons e 2 introns. Esse gene, quando remove os introns, né, ele vai ser o RNA mensageiro já processado, que já passou pelo splicing, vai ser a união dos 3 exons. Mas se observou que isso nem sempre ocorre assim. E a gente vai ver já. Aqui só está mostrando que o número médio de introns por gene pode variar significativamente entre organismos. Por exemplo, aqui nessa comparação, nós humanos temos mais introns do que o peixe, a Arabidopsis, a Drosófila. E no caso dos procariotos não têm introns, né? Exceto algumas arquebactérias, né? E não tem também DNA repetitivo. Então, se você for olhar, né, aqui um exemplo desse gene da ovalbumina em humano, o que eles fizeram? Eles pegaram o DNA e fizeram uma hibridização do DNA genômico com o RNA mensageiro maduro. Então, quando eles hibridizaram RNA-DNA, o que aconteceu? Né? Aqui no centro a gente tem o RNA, e aqui essas alças que vocês estão vendo
são todas as regiões de introns que foram removidas. Então, no caso desse gene, né, só essas regiões em vermelho ficam, então ele é muito maior, né, do que o RNA mensageiro maduro que é gerado. Então, como é feito esse processo de splicing? Né? Aqui está mostrando, né, a sequência no gene, né? Aí nós temos exons, introns, exons, e aqui está mostrando, ó, o exon, quando ele está chegando ao final, aparece aquele sítio doador, aqui vem o intron, o sítio receptor e aqui o exon, do jeito que eu expliquei naquele esquema ali. Aqui tem uma adenina que ela é chamada de sítio forquilha, né, em inglês, branch site. Então, o que acontece? Ribonucleoproteínas que trabalham nessa questão do splicing alternativo, num primeiro momento elas se ligam aqui, né, entre o exon e o intron, nessa região do sítio doador, e corta. Uma vez que ocorreu esse corte, essa região vai se ligar aqui, ó, nesse branch site. Então, você tem essa alça aqui, ó. Vejam que tem um pedacinho aqui além, né? Nessa região aqui, as outras ribonucleoproteínas reconhecem esse sítio aceptor. Então, junta depois esse complexo das ribonucleoproteínas do sítio doador, o sítio aceptor, e formam esse complexo que é chamado de spliciosomo. Ele corta essas duas extremidades, une exon com exon e remove, né, esse RNA que não é codificante, que é correspondente ao intron. Então, mas como é que volta naquela questão? Como é que se explica os 100 mil genes, as 100 mil proteínas, quando a gente só tem 25 mil genes? Então, aqui está mostrando a explicação, que é o chamado splicing alternativo. Então, tem aqui, por exemplo, um RNA mensageiro maduro, que ele é composto do exon 1, exon 2 e o exon 4. Vejam que o 3 está faltando aqui. Já esse outro é o exon 1, o 3 e o 4. Vejam que o 2 está faltando. Então, isso é chamado de splicing alternativo, ou seja, os exons eles podem se combinar de forma diferente e nem todos os exons precisam ser usados para a formação de um RNA mensageiro. Frequentemente, o que se observa é que esse mesmo gene, em um tecido ou situação, ele expressa uma variante de splice, e numa outra situação ou tecido, por exemplo, um é do fígado, o outro do pulmão, ele vai ter a outra variante, né? E vai gerar proteínas que têm semelhanças, mas são ligeiramente diferentes. E isso são chamadas de isoformas. A gente usa o termo isoforma tanto para o transcrito quanto para a proteína. Aqui mostrando, né, que com relação ao número de genes, né, os mamíferos são extremamente conservados, né? Todos os mamíferos têm mais ou menos 25 mil genes, então pode ter uma pequena variação no tamanho do genoma, mas o número de genes é o mesmo, permanece o mesmo. Aqui a galinha, 23 mil, e esse aqui é o baiacu, o peixe balão, também conhecido, que tem 35 mil genes, mas ele tem um genoma maior do que a maioria dos peixes, tá? Mas vejam aqui, ó, os procariotos, entre 1 e 4 mil genes, né? Os protistas, no caso desses exemplos aqui, de 5 a 12 mil. Levedura, também no caso desse exemplo, 5 a 6. O Arabidopsis tem mais genes do que nós humanos, né? Na época foi até... Os cientistas acharam isso ofensivo, né? Que uma plantinha pequena... o arroz com 33 mil, né, 26 e 33, mas tem plantas que têm muito mais genes, por exemplo, as poliploides, como a cana-de-açúcar, invertebrados, entre 13 e 21 mil genes, né, tunicatos, 16 mil. Então,
Esses genomas, embora eles tenham, né, variação de tamanho, variação do número de genes, eles também têm variações quanto ao tipo de sequência e aos percentuais desses diferentes tipos de sequência. Então, se você olhar, né, o genoma ele pode ter genes e sequências únicas, que em geral são uma parte pequena do genoma, né? DNA repetitivo disperso, principalmente representado por elementos transponíveis, como transposons e retrotransposons, né? E aqui nós temos as sequências repetidas em tandem, que são sequências que aparecem uma após a outra, sempre no mesmo sentido de leitura. Então, você tem essa sequência conservada e repetida, né? Como se fosse uma fila indiana. Então, nesse grupo aqui, nós temos, por exemplo, telômeros, centrômeros, né? DNA satélite, né? Que é aquele DNA altamente repetitivo que compõe a heterocromatina, e repetições menores, como micro e minosatélites. Mas nós também temos genes, por exemplo, os genes ribossomais, como está aqui representado, ou estonas, outros tipos de genes que têm milhares de cópias no nosso genoma, e por isso eles entram na categoria de elementos repetitivos. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, da composição de quanto os genes, né, representam no nosso genoma. Então, no caso do genoma humano, né, que a gente tem 3,2 bilhões de pares e bases, desses, né, 1,2 são genes e sequências relacionadas a genes. Lembram que eu falei que a sequência fora do gene, ela também tem uma relação de controle do gene, né? E ainda tem a região que não codifica, que os introns, que é dentro do gene, né? Desses 1,2, só 48 milhões de pares de base são genes efetivamente que codificam proteínas. A grande maioria desse número, né, 1,152 bilhões, são sequências relacionadas a genes, né? Como introns, essas UTRs, né, 5 linha, 3 linha, fragmentos de genes e pseudogenes, que são genes quebrados, genes incompletos, etc. DNA intergênico, quer dizer, fora do gene, sem sequência gênica, né, nós temos repetições dispersas, né, 1,4 bilhão, outras regiões intergênicas, né, 0,6 bilhão, e aqui micro e mini satélites, né, repetições imperfeitas e menores, 90 milhões, e sequências únicas, 510 milhões, sendo que essas sequências elas não têm padrão de repetição, mas também não são genes, né? Então, vejam que os genes, propriamente ditos, são uma parte limitada do nosso genoma. Então, só fechando essa aula, né, os genomas de eucariotos são muito maiores que os de organismos inferiores, têm altos níveis de redundância, tem muito DNA fora do gene que não é codificante nem controlador. Essas regiões já foram chamadas de DNA lixo, aqui é representado em inglês, junk DNA, mas hoje se sabe que essas regiões também têm uma importância no controle, no funcionamento do genoma. O DNA codificante, ele gerar uma fração pequena, né? Aqui está de 3 a 12%, mas pode ser menor, pode ser até menor do que 1%, por exemplo, no caso do milho, né? Isso depende do organismo. E há uma relação de complexidade e tamanho do genoma, né? Se vocês olharem lá o número de genes das bactérias, né? Dos invertebrados, por exemplo, dos mamíferos, nós vamos ter uma quantidade de genes e de diferentes moléculas e processos, né, bioquímicos bem significativa, indicando diferentes níveis de complexidade. Então, eu espero que a gente tenha dado uma boa introdução. Isso acho que vai ajudar vocês bastante a entender vários processos que a gente vai discutir aqui.
Um abraço.